Olá, aluno, tudo bom? Então, aqui de novo, vamos falar das nossas mudanças, tá? Nos pegou um pouquinho de surpresa, porque já estava no sistema, mas houve um erro de subida de material, e aí eu preparei todo o material como estava no AVA, por mais que, né, não estava sendo mais utilizado aquele modelo, mas era o que estava lá, né? Então, nós recebemos notícia na sexta-feira à noite, foi a hora que a gente entrou em contato com vocês, o Leandro me passou. E aí, agora eu estou aqui para te passar as mudanças que nós tivemos, tá? A grande maioria se mantém igual. Eu acredito que esse modelo novo é até mais fácil, porque tem muito menos firula e cheio de coisas para fazer, tá? O material que está aqui, que eu vou passar para vocês, é o mesmo de começo. Então, vocês vão ver que muita coisa eu vou passar, que eu já comentei anteriormente no vídeo anterior, tá? Então, isso aqui é só um complemento do outro. Mas vamos lá. Bom, o que eu falei, o modelo AVA está lá no sistema. As nossas datas não mudaram, tá? Então, a nossa data está aqui ainda, que é 1º de outubro, mas, como eu disse da outra vez, a gente sempre tenta colocar nesse prazo aqui, de 17 de setembro. Pouco menos de um mês nós temos aí, tá? Mas é mais tranquilo até esse módulo de artigo, é menos coisa que vocês têm para escrever, tá? Então vamos lá, lembre que o prazo fecha às 11h55 e que o nome do arquivo tem que ser o nome de vocês e de preferência envie em Word, tá? Pode ser enviado em PDF, mas eu aconselho enviar em módulo Word. Aqui o processo de enviar o trabalho, que é lá no AVA, eu já comentei no outro mais detalhadamente, mas você vai enviar, a tutora vai te responder e vai te dar a nota, tá ok? Todas as informações estão lá no AVA, apesar que ainda eu acho que não foi atualizado no AVA o modelo, o manual, mas eu vou encaminhar para vocês no WhatsApp, tá? Então utilizem o que eu vou mandar para vocês no WhatsApp, que eu acho que ainda não subiu no AVA de vocês, nem no meu, tá? E aí o nosso manual. Então tem o manual novo, como eu disse, vou encaminhar para vocês, mas só mudou basicamente o tipo de atividade que é para ser feita, tá? O resto se mantém, então a escolha dos temas entre os 3 macrotemas continuam os mesmos, tá? Aqui, com relação aos temas, como eu comentei no outro, vocês podem escolher o tema que vocês quiserem, desde que esteja no nossos macrotemas, tá? E aí, como alguns já entraram em contato comigo, o que precisar, vai me perguntando se tiver dúvida do tema e assim por diante, tá? Baixa 2 vezes o modelo do computador de vocês para a gente poder utilizar, tá? Então, aqui que é que começam as nossas mudanças, tá? Vocês viram que até aqui nada mudou. Então, o que que você vai fazer nessa primeira atividade, tá? Que eu falei, muita coisa se mantém, que é título e a introdução. A introdução é basicamente a mesma que nós tínhamos nos outros, tá? Então, eu vou ter contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, justificativa e a metodologia, tá? Então, são esses que vai entrar ali na nossa introdução. Então, bem parecido do que a gente já tinha. E aqui vai ser o quê? O desenvolvimento do nosso artigo, tá? Então, essa é a diferença. Enquanto no outro lá, a gente vai fazer 3 capítulos de assunto, aqui vai entrar em um desenvolvimento só, tá? E aí vai entrar tudo junto, já feito nessa atividade. Então, eu já estou com o modelo aqui para mostrar para vocês tudo que tem no nosso modelo e como que vai ser feito cada uma dessas coisas. Então, aqui tem uma orientação geral do nosso TCC, que é basicamente o que eu já comentei, tá? Então, nós temos nossas 3 atividades, que é um artigo de revisão bibliográfica, não pode ser feito nenhum outro tipo, é orientação, revisão bibliográfica. E aí, o que que muda? Você já olha aqui que essa é a carinha que você vai ter inicial. Aquelas 2 primeiras páginas, você já pode excluir logo de cara, tá? E entra muito parecido com o que a gente tinha no outro. Tudo que está em amarelo vocês vão reescrever e o que está em vermelho são as explicações do que tiver, tá? E aquelas 2 primeiras páginas, que é só orientação, vocês também vão excluir. Então, vocês conseguem reparar que o texto já vai direto aqui. Não tem aquela capa, contracapa, dedicatória, blá, blá, blá. Não tem, tá? Ele é direto porque ele é na forma de um artigo. O artigo ele acaba sendo mais direto e objetivo. Tanto que recomenda-se ter aí de 10 a 15 páginas,
tá? Não recomendo fazer nada menos que 10 páginas, porque vai ficar muito pequeno, tá? Tem bastante coisa para ser escrita. E também não pode ser extremamente longo. Por isso que normalmente a gente coloca essa faixa aí de 10 a 15 páginas, tá? Então vamos lá, vamos fazer aquela esmiuçada como a gente fez no outro, para saber exatamente como que vai ser. Então aqui de início vai colocar o título do artigo de vocês, tá? Então agora vai ser um artigo científico, caso um artigo de revisão bibliográfica que nós temos, tá? Aqui, aí em vermelho vocês sabem que tem que excluir. Aí vai aparecer o nome de vocês aqui de primeiro e em segundo lugar o meu nome, tá? Que é o nome do professor da disciplina. No caso meu, não é o da tutora online, tá? A tutora online ela faz as correções. A orientação entra comigo, tá? E aí eu já puxo aqui para baixo porque tem que identificar da onde nós somos, tá? Então, no rodapé da primeira página, vai colocar lá, acadêmico do curso de enfermagem, que é o curso de vocês, da Unopar Arapongas. E aí, o orientador do docente do curso de enfermagem da Unopar Arapongas também, tá? Então, todo artigo que vocês pegarem, vocês vão reparar que todo mundo é identificado da onde que eles são. Então, tem que pôr lá no final, tá? Essa parte aqui de resumo e palavras-chave, isso aqui é para a segunda atividade. Então, esse você pode pular, tá? Aí sim, nós vamos para nossa introdução. Nossa introdução, você vai ver que ela é bem parecida com o que a gente tinha. Então, são de 5 a 6 parágrafos, tá? Onde nós vamos ter a contextualização do seu tema, ou seja, como eu falei da outra vez, vem na forma de um funil. Eu começo aqui mais abrangente e eu vou focando até chegar no seu tema, tá? Aí vai ter a justificativa do porquê é importante esse tema, o problema de pesquisa, que normalmente é uma pergunta, e os nossos objetivos, tanto objetivo geral e objetivo específico, tá? Então, como eu te comentei lá, define um objetivo e separa. Normalmente a gente recomenda separar em três, tá? Só que agora, como é um artigo, não é obrigatório, mas é a recomendação separar sempre em três objetivos específicos, ok? Lembrando que é um texto corrido, não pode ser na forma de tópicos. Então, o procedimento é bem parecido ali, de 4 a 6 linhas cada parágrafo, pela recomendação. Por ser introdução e a contextualização do seu tema, a gente normalmente não usa referências na introdução, tá? Normalmente a gente vai usar mais, como é só essa parte mais geral, não usa. Mas se você quiser apresentar algum dado, alguma coisa extremamente importante, pode pôr, mas não é o recomendável, ok? E aí a introdução, então de 5 a 6 parágrafos, você vai ver que vai dar uma página e meia. Normalmente acaba ali na primeira página, acaba aqui na segunda página, quer dizer. Aí a gente vai entrar no segundo tópico, que é a parte de desenvolvimento. Aqui que o seu trabalho vai mais para frente. Essa primeira parte aqui, ó, vai ser excluída, porque não tem nada. Então, só vai ficar o tópico desenvolvimento e aí entra o tópico 2.1, que é a metodologia. Então, a diferença do que a gente tinha no outro, que a metodologia ia na introdução, agora ela vai à parte. Então, aqui nós temos também detalhadamente o que, que vai entrar na nossa metodologia, tá? Então, tem que falar o período que vai ser os seus artigos, que é uma revisão bibliográfica, como que ela é incluído, excluído, como foi buscado, a mesma coisa que a gente tinha no outro, tá? Então, agora, uma parte só dela, a metodologia, tá? Lembrando que, como já foi feito, né, essa parte de metodologia, vai estar sempre os verbos no passado, tá? Então, são isso que tem que lembrar. Então, a metodologia saiu do que a gente tinha lá, que era tudo junto na introdução, e ela veio à parte aqui no tópico único. E aí sim a gente entra na nossa resultados e discussões, tá? Resultado e discussão, aqui sim você vai escrever sobre o seu tema, tá? No outro lá, no outro modelo que nós tínhamos, a gente ia escrever 3 capítulos, tá? Aqui vai ser uma coisa única, um texto corrido único. Você pode separar ele em subtítulos, tá? Se você achar necessário.
a grande maioria acaba fazendo uma coisa seguida da outra. Até porque a maioria das vezes o tema vai discorrendo um sobre o outro, tá? Vai respondendo ali os seus objetivos específicos, mas todos interligados um com o outro, tá? É aqui que vocês vão colocar todos os seus textos, é aqui que você vai pesquisar seus trabalhos, então tem aqui alguns sites que são sugeridos para fazer pesquisa. Lembrando que são só artigos científicos, você pode pôr. E você pode escrever todo o seu assunto aqui. E tudo tem que ser referenciado, tá? Aqui no resultado das discussões não pode ser nada sem referência. Você tem que citar, explicar de onde que veio, e aí vai entrar aquilo que a gente viu lá na outra, que é a citação direta e a citação indireta, tá? De forma geral, nós da área da saúde utilizamos a citação indireta, que é aquela que a gente falava lá, fulano de tal disse, segundo ciclano, ou coloca o texto e o nome da pessoa no final, entre parênteses, tá? Com o ano sempre. Então, aqui na realizar discussões no modelo, ele te coloca todas as opções que tem, coloca as formatações, mas é o que eu digo para vocês. Se você pegar um desses modelos e for reescrevendo por cima do modelo, é mais fácil, porque já normalmente fica formatado, tá? Mas eles colocam aqui a formatação, você quer colocar tabelas, imagens, toda essa formatação que deve ser colocada, tá? Tipo de espaçamento de linha e assim por diante. Mas, seguindo o modelo, tende a ficar correto. Mas fique aí um processo para vocês olharem se precisarem dessa formatação, ok? E aí a gente entra, termina essa parte. Ah, mas quantas páginas? Bom, se o mínimo é ter aí 10 páginas e dois vão de introdução, vamos colocar que você coloque mais uma de referências e conclusão mais duas, são quatro. Então tem que ter no mínimo aí 6 páginas, tá? É o aconselhável ter no mínimo aí 6 páginas de resultado e discussão, que é onde você vai colocar o seu texto, tá? Não coloque muito menos aí. Lembre que tem que estar essa margem aí de 10 páginas que nós temos. Neste modelo em si, eles não colocaram número de páginas mínimos, mas em todos os outros artigos que já teve de TCCs, sempre foi colocado como norma no mínimo 10 páginas. Acredito que eles ainda vão acrescentar esses critérios. Então, por isso que eu já estou frisando, coloquem aí 10 páginas para a gente resolver. E 10 páginas acaba sendo rapidinho para ser feito. A conclusão, isso aqui também é para a segunda atividade, tá? Então, não precisa refazer a nossa conclusão. E as nossas referências vocês já podem ir fazendo, tá? Até porque no que você vai escrever no seu texto, você vai já tendo as suas referências, tá? Então, o modelo de referência é o mesmo, tá? Coloquei aqui o print da primeira página só. E lembrando que tem que ter no mínimo 10 autores diferentes, tá? Não façam só com 2, 3, porque não pode. Por isso que eu sempre friso, definir o seu tema, vai dar uma pesquisada, ver se tem material suficiente para escrever, tá? Porque se não tiver, não tem como seguir o seu TCC, tá ok? E aí os modelos de referência são os mesmos. Então, o processo de fundamentação teórica, que é a parte de citação, seja ela indireta, com um, dois ou três autores, é o mesmo que a gente já viu. Então, eu não vou ficar repetindo aqui, dê uma olhada no vídeo passado, tá? Só mudou o modelo mesmo, então isso aqui é igual, tá? E as referências também, tudo vai ter que ser referenciado. As referências são as mesmas do passado, o modelo de referência é a BNT, então é sempre o mesmo, tá? A critério de avaliações, as notas gerais continuam, então essa primeira vale 2, a próxima atividade vale 3 e a última 5 pontos, que são a defesa, tá? Querendo ou não, essa primeira atividade é a que tem mais coisas a ser feitas, tá? Até porque o prazo é um pouquinho maior em relação à outra. Então, a segunda atividade, você vai ver que é rapidinho a gente fazer, que é só os detalhes que vão ficar aí, que é resumo, palavras e conclusões. E a correção da atividade 1, é claro. Então, se esforcem para fazer essa atividade 1 o melhor possível, tá? Aqui o critério de avaliação dessas
da atividade 1, tá? Para valer os nossos 2.000 pontos, que é a parte de título, a metodologia, que é uma revisão bibliográfica, resultados e conclusões, se tiver respeitando o modelo e as referências do modelo ABNT, tá? Então, bom, novamente a gente pede desculpa por essa mudança tão em cima da hora, tá? Não foi nem meu, nem o Leandro, pegou nós dois de surpresa, tá? Uma sexta-feira à noite. Mas vamos lá. Então, o que vocês vão fazer? Definir o tema, fazer a introdução, que era o mesmo estilo do outro, a metodologia e resultado de discussão. E aí aqui vocês precisam ter um pouquinho mais de dedicação, porque é bastante coisa, tá? Mas lembre-se, passar dessa atividade 1, a coisa fica mais tranquila, tá bom? E, de novo, estamos aí sempre à disposição. Precisando, é só nos contactar, estou à disposição. Tchau, tchau, obrigada.